Seja muito bem-vindo, meu nome é João Mansur, sou cirurgião plástico e faço transplante de cabelo desde 1977. Vou mostrar para vocês em que consiste o transplante de cabelo. O transplante de cabelo consiste em retirar folículos dessa região doadora e colocar na região de calvície. Esses folículos eles têm um código genético para não cair. Se eu mudá-lo de lugar, ele vai continuar com o código genético para não cair. Imagine um transplante de olho. Se o olho é verde, se você mudá-lo de lugar, ele vai continuar sendo verde. Então, a genética não está na região, mas sim nas células daquele folículo. Cada folículo tem um código genético individual. Se ele tem um código genético para não cair, eu posso mudar de lugar e ele vai continuar naquele outro lugar sem cair pelo resto da vida. É por isso que o transplante de cabelo dá certo. O processo começa bem no início, quando o paciente manda fotos. Essas fotos têm que ter uma excelente qualidade para que possamos fazer uma análise muito bem feita da zona doadora. O mais importante é de onde o cabelo será retirado. Observe as posições corretas que a foto tem que ser enviada. Lembre, é muito importante não fazer a foto de cima para baixo e nem de baixo para cima. E também não fazer contra a luz, porque a luz tem que incidir na área que está sendo fotografada para que possamos ver os folículos com mais qualidade. Depois da análise das fotos, nós enviaremos os pedidos de exames pré-operatórios, que são muito importantes. Esses resultados têm que ser enviados para nós pelo WhatsApp, para que os médicos possam analisar se você tem condições de saúde suficientes para fazer o transplante de cabelo ou não. Isso é muito importante. Todo o preparo da cirurgia tem que ser feito no dia anterior. Esse paciente chegou ontem, às 13 horas, foi feito o corte do cabelo e todo o preparo para a cirurgia. O ideal é que o paciente faça a barba 2 dias antes da cirurgia e não na véspera da cirurgia para que possamos ver os folículos adequadamente. O paciente chegou na véspera da cirurgia, às 13 horas, para fazer todo o preparo e fazer a programação da cirurgia. É muito importante vir de véspera. Hoje, dia da cirurgia, chegou às 6h30 da manhã, a cirurgia começará às 7h, deverá terminar por volta de 13 horas. Em torno das 14 horas ele será liberado para ir andando para o hotel. Se ele tiver sem acompanhante, o enfermeiro o acompanhará até o hotel. Existem 2 técnicas para obtenção dos folículos. A primeira delas é o fui, que tira as mudinhas uma a uma, sem corte, com a serra-copo. Nós vamos mostrar em seguida como é que é feito. A outra técnica é o fute. Consiste em retirar uma faixa de couro cabeludo remove essa faixa, ela é levada para a mesa, onde 5 técnicas com um microscópio com ampliação de 10 vezes separa cada mudinha dessa para ser implantada depois no couro cabeludo. A técnica do fute, ela rende muito mais cabelo porque aproveita 100% dos folículos que estão aqui nessa faixa. O fui aproveita apenas 30% dos folículos. Então, o fute rende mais do que o fui isoladamente. Mas o fute só tem indicação se a calvície dele fosse a cabeça inteira. E quando o paciente tem uma calvície muito grande, o fute ele só é indicado se o paciente tiver elasticidade. Repare que aqui sobra tecido, ó. Dá para tirar essa faixa tranquilamente e suturar, vai ficar uma linha aqui. O fute é muito menos empregado agora do que era no passado, porque hoje, nesses casos, podemos também usar o cabelo da barba e com isso não fazer o fute. A nossa estatística atual é de cada 6 pacientes, apenas 1 faz a técnica do fute. E quando faz por opção do próprio paciente, quando ele quer uma quantidade maior de folículos. O primeiro passo, depois que o paciente deita, é ligar os eletrodos e o aparelho de pressão para que nós possamos ter os parâmetros de monitorização, que estão não só nesse monitor, mas também na central de monitorização, onde tem outra médica acompanhando. Em seguida, o paciente é sedado através desse computador que injeta medicação na veia. Enquanto estiver injetando, o paciente irá dormir. Se desligar, ele acordará em apenas 5 minutos. Então, é uma sedação muito segura, porque o paciente dorme, não sente dor absolutamente nenhuma. Para que possamos fazer anestesia local, ele vai ser submetido à anestesia local sem dor, 0 dor. E a pressão dele ficará abaixo do normal. E porque a pressão estando abaixo do normal, ele não tem sangramento. Ao passo que sem isso aí, ao fazer a anestesia local, o paciente sentindo dor, a pressão sobe e a cirurgia é feita com uma pressão mais alta que o normal, enquanto que com isso ela será feita com uma pressão mais baixa que o normal para não sangrar. A sedação feita com comprimido via oral, ela não é suficiente, porque isso aqui é tipo um Valium, só que ele provoca amnésia, perda de memória. Então, você dormindo com comprimido tipo um Valium, se você tomar uma agulhada na cabeça, você sentirá a dor, ao passo que aqui dali tira a dor. Então, o comprimido apenas faz dormir e tira a memória. Então, o paciente sente a dor, mas depois ele não lembra que sentiu dor. Isso aqui não resolve. Mas para que você seja submetido a uma sedação venosa, há necessidade de um ambiente hospitalar.
Aqui nós estamos no hospital e as médicas anestesistas acompanham não só a monitorização que está lá dentro da sala, mas também aqui remotamente através dessa central de monitorização. É muito importante a eletrocardiografia, a pressão arterial está entre 8 e 10, o paciente está com oxigênio no sangue dentro dos parâmetros normais. Qualquer alteração de parâmetro, esse monitor informará para a médica anestesista e tem que ter anestesista presente no ambiente para fazer anestesia venosa. Por isso é que muitos lugares não fazem anestesia venosa. Eles não têm essa estrutura. A sedação começou há alguns minutos e observe que a pressão do paciente já está em 9. Nós a mantemos entre 8 e 10. Isso é muito importante para a sua segurança e seu conforto. Transplante de cabelo com dor é um transplante muito sofrido. O sofrimento é muito grande, ao passo que aqui o paciente dorme, quando ele acordar já terminou a cirurgia. Então nós vamos então começar a tirar as mudinhas do FUI. O FUI é tipo uma serra-copa a 10.000 rotações por minuto que corta em torno do folículo, depois puxamos com a pinça. Vamos agora iniciar a obtenção dos folículos pela técnica do FUI na zona doadora. Em seguida, as mudinhas são retiradas com a pinça. Observe o tamanho dessas mudinhas em relação ao meu dedo indicador. Eles têm em média 6 milímetros de comprimento. Essa mudinha aqui, por exemplo, tem 3 fios ou 3 folículos. Aqui, a parte mais inferior é o bulbo, onde estão as células da matriz. Repare o tamanho das mudinhas em relação ao meu dedo indicador. Elas são bem compridas. Uma vez retirada da cabeça do paciente, as mudinhas virão para essa bandeja e daqui elas irão para uma geladeira até serem implantadas no paciente. Cada montinho desse tem 20 unidades. É fundamental que elas fiquem o mínimo de tempo possível fora do organismo humano, para que elas fiquem saudáveis. Uma cirurgia de 8, 10, 12 horas é muito prejudicial para os folículos, porque eles ficarão fora do organismo por muito tempo. E o que faz diferença no tempo de cirurgia são principalmente duas coisas. Primeiro, a sedação venosa, que permite que o paciente opere, olha lá, com pressão de menos de 10, 8,9. Então a pressão mais baixa, o paciente dormindo, olha a tranquilidade dos batimentos cardíacos. Se ele tivesse sem essa sedação venosa, ela estaria sangrando com dor, com mal-estar, e isso tudo atrasa a cirurgia, aumenta o tempo de cirurgia. E veremos em seguida que na hora de fazer a implantação, a furação com scanner de laser reduz o tempo de cirurgia em mais ou menos 2 horas, o que é muito importante para a vitalidade desses folículos. O que nós vamos fazer agora é pegar aquelas mudinhas que foram retiradas pelo FUI e vamos introduzi-las na furação que foi feita com o scanner de laser. Essa tecnologia que eu desenvolvi reduz muito o tempo de cirurgia e permite uma programação muito homogênea do transplante. Repare que a furação aqui foi mais próxima e aqui mais distante, de acordo com a necessidade de cada região, de cada paciente. Observe que o laser fura mesmo, não tem esse negócio que ele só serve para marcar, não. Ele fura e não sangra. Com isso, a cirurgia é muito mais rápida que os outros lugares e isso a redução do tempo de cirurgia é importante para a vitalidade dos folículos. Agora, às 13 horas, já terminou a cirurgia, nós colocamos as mudinhas nos buraquinhos do FUI. Aqui é aquela região onde vocês viram retirando, os buraquinhos do FUI, e aqui onde foi implantado. Muito rápido a cirurgia, apenas 6 horas de cirurgia. Com essa sedação venosa, a sensação que o paciente tem é muito... Chega a ser estranho, né, Giovanni? Que você dorme a hora que... Sim, não senti nada, dormi, aqui, acordei já está pronto, eu até assustei. Muito bom. Sentiu dor? Nenhuma. Zero dor, Zero né? dor. Se fosse aquele comprimidinho ou sem a sedação venosa, o transplante de cabelo seria uma coisa extremamente fatigante e desconfortável e dolorosa. Vocês viram então em que consiste o transplante de cabelo. Lembrando que esse cabelo transplantado, ele poderá cair, mas a matriz do folículo continuará lá embaixo da pele durante alguns meses e voltará a produzir outras hastes no período de 4 a 6 meses. A avaliação final é a partir do 10º mês.